E hoje nós vamos falar sobre nossa criança interior. A criança interior, hoje os psicólogos, terapeutas falam tanto nisso, né? Na criança ferida, na criança que precisa um olhar especial. E na constelação a gente aborda isso e trabalha com essa técnica, que é uma técnica assim, que quando a gente faz uma constelação, às vezes a gente percebe naquele momento que aquela criança ali, ela está, de uma certa forma, reagindo naquele momento. E ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada com carinho. E de fato é. Porque, assim, às vezes a gente se pega em um momento da vida agindo de um jeito que é a nossa criança que está gritando ali. Ei, me veja. Tem, isso mesmo. Por quê? Às vezes a gente fala assim, o fulano é tão difícil de lidar, né? Aquele fulano ali é tão exigente, é tão não sei o quê. E aí você não sabe que ali existe uma criança ferida. Uma criança que não foi vista, que não foi olhada, que não foi suprido aquele desejo que ela queria. Mas por trás da criança existe algo mais profundo, que eu até peguei uns fios aí, me dá esses fios aí, por favor. Que existe o emaranhamento, né? Eu vou aproveitar e pegar esses fios aqui, ó, porque nós temos um fio, aqui é um fio real, mas existe o fio invisível que a gente tem dos nossos antepassados. A gente não traz só a cor da pele, dos olhos, né, do cabelo, mas a gente traz comportamento, traz atitude, trejeitos, que às vezes a gente fala, meu Deus, o fulano é todo o tataravô, que ninguém nem conheceu. O fulano é não sei o quê. Puxou pro vô, puxou pro pai. E aí, às vezes, você nem conheceu o seu pai e você é igualzinho, o jeitinho, não só fisicamente. Então, isso existe. E aí, para a gente olhar a criança ferida, a gente tem que olhar mais profundo a mãe. Porque nós viemos de uma mãe dentro do útero. E esse fio é como se fosse o cordão umbilical. Que a gente viveu ali, grudada na nossa mãe, 9 meses, né? Alguns 7, 8 meses. Mas você foi gestada, você foi ali nutrida dentro da barriga da sua mãe. E para ter essa nutrição na barriga da sua mãe, vamos imaginar lá a nossa mãe. Como a nossa mãe estava naquela época? Quando a minha mãe engravidou de mim, quantos anos ela tinha? Como ela estava passando psicologicamente? Será que ela estava na fase boa? Será que ela tinha sido acolhida também pela mãe dela? Será que ela estava sendo acolhida pelo marido, pelo pai da criança naquele momento? Se a gente for olhar bem mais profundo, a gente vai avaliar isso. Como a minha mãe estava naquele momento? Será que a gente já parou para perguntar para nossa mãe como ela estava no momento da nossa gestação? E será que naquele momento que ela se uniu com meu pai, eles disseram sim? Eu fui desejado? Ou foi assim por um acaso, né? Será que eu recebi um sim na hora daquela gestação, naquele momento? Porque às vezes a gente recebe o não ali na hora. E aí a gente não sabe hoje, quanto adulto, como é que nós estamos. Porque assim, lá dentro do útero, a gente viveu muitas coisas. E aí a gente olha para a nossa mãe também viveu as dores dela. E a nossa mãe quando era criança? Será que a nossa mãe também, no cordão umbilical dela, da mãe dela, ela foi suprida, gestada? O que a ciência hoje prova, né? Tem uns estudos que falam que as nossas avós, quando gestaram nossas mães dentro do óvulo, já tinha o óvulo para passar para nós. Então, a gente já veio, olha só, da terceira geração, se eu não me engano, que fala que tem. Que você já tinha os óvulos da sua bisavó, da sua avó, para sua mãe, para chegar em você. Então, você traz já questões emocionais também delas.
E se a gente for na história, como era a época que elas viviam? Será que era uma época que a mulher podia fazer tudo, que a mulher era livre, que ela podia fazer escolhas? Então, se a gente for olhar bem profundo tudo isso, a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre esse tema. Então, só para a gente imaginar um pouco. E aí, a vida veio através de nós. Aí hoje, quando a gente olha para a gente vê que esse emaranhamento tá assim, ó. São vários fios que vieram. Mas no momento do nosso nascimento, para a gente nascer, teve que cortar, né? Cortou para a gente sair. Mas ficou um invisível. E esse invisível a gente traz, que é nossas emoções. É aquele momento que às vezes, quando a gente está no adulto, a gente se pega, sabe assim, quando você tem algum dia que você fala bem assim, por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô com essa sensação, sabe? Porque geralmente foi lá a sua criança. E a sua criança está tentando gritar ali naquele momento, através da raiva. E você não se entende, não se percebe. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso agora, em vocês crianças, e vocês hoje, né? Eu hoje, quando eu paro, em algum momento, depois de estudar, de trabalhar tudo isso, em algum momento que eu tô, aí eu, opa, Jânia, é tua criança que está querendo falar mais alto. É a tua criança que está querendo aqui chamar a atenção. E aí a gente vai olhar para isso e ver. Será que naquele momento a minha mãe estava passando por dores, por sofrimento, por problemas dela mesmo, ela com ela tentando, sabe, se salvar, ela tentando se ajudar, ela tentando ser melhor possível que ela pudesse naquele momento, mas ela também estava traumatizada. E aí a gente olha e percebe isso e pensa, poxa, mas olha que bênção hoje. Eu estou tendo esse conhecimento. Eu estou tendo essa oportunidade de aprender, de saber tudo isso, para eu me libertar, para eu seguir sem ter que carregar tanta dor e sofrimento. Porque elas não tiveram. Elas não tiveram oportunidade de conhecer essas técnicas. Elas tiveram que lutar para conseguir, pelo menos, ser vista da forma delas, casar, pelo menos ter uma casa, porque muitas delas não conseguiram trabalhar, não tiveram voz, antigamente nem votar. É recente, de 1040 para cá, que as mulheres começaram a ter mais liberdade. Então, quando a gente olha e vê essa mulher, que nós somos frutos, né, que fomos gestados por essas mulheres que deram a vida, mas que tiveram tanto sacrifício para que a vida chegasse aqui. E hoje a gente tem a oportunidade de olhar nossa criança, de ver que às vezes essa criança está gritando, não é só por nós, não. Essa criança aqui quer ser vista, eu me arrepio. Ela quer ser vista Jânia, ela quer ser vista Tereza, ela quer vista Maria, ela quer ser vista minha vovó Naninha, minha vó Índia. Eu tenho história na 5ª geração, na Índia, que foi pega um cachorro que foi caçar. Então a minha criança aqui às vezes está gritando porque todas as outras crianças querem ser vistas também. Porque quando eu olho a minha, eu também estou olhando a da minha família, da minha mãe, da minha geração. Eu tenho a oportunidade de olhar, acolher não só a mim, mas acolher elas também. Porque às vezes quando criança a gente pode não ter sido entendida, não ter sido suprida o suficiente, não ter sido acolhida, sabe? Porque às vezes nossa mãe talvez tinha que trabalhar muito, tinha muitos filhos, porque não era só um. Ou abandonou também, que às vezes ela não estava bem com ela mesma e ela abandonou. Então, às vezes você também foi abandonado e sua criança se sente o tempo inteiro a necessidade de ser reconhecida, de ser aceita, de ser incluída, porque foi excluída. Entende?
quando é tão profundo tudo isso, a gente falar e abordar um tema tão delicado. E hoje, quando a gente se pega e diz assim, nossa, tem tanta gente adoecida psicologicamente, tem tanta gente com transtornos mentais, tem tanta gente depressiva, ansiosa, as nossas crianças. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de olhar um pouco mais, né, e enxergar, se conhecer, o autoconhecimento liberta a gente. O autoconhecimento liberta. Liberta para que a gente não faça mais aquilo que inconscientemente os nossos pais fizeram, os nossos avós, e que a gente hoje tem uma consciência mais ampla e que a gente pode errar menos. Não que nós não vamos errar, nós vamos errar também. Nós somos seres humanos, não é porque a gente passa a ser pai e mãe que a gente é perfeito. Então, quando a gente olha essa criança e hoje como adulta, eu olhando minha criança, eu posso dizer para ela: ei, eu sou adulta hoje. Eu posso olhar para você. Se você não foi nutrida, se você não foi acolhida, fecha os olhos de vocês um pouquinho aí, respira fundo. Enche